Vamos falar dos fundos imobiliários e o ciclo de queda da Selic e da inflação, que é o que a gente tem. E claro que a primeira coisa que vocês têm que entender é o que são os fundos imobiliários, tá? O que são os FIIs? O que são os tais fundos imobiliários? Vou falar de fundo imobiliário, IFIX, inflação, um monte de coisa, mas eu já expliquei para vocês o que é Selic, o que é inflação e o que é fundo imobiliário. FII é Fundo de Investimento Imobiliário. O que é um fundo de investimento imobiliário? É um monte de gente junta que colocou dinheiro num lugar que é um fundo, e aí esse fundo tem uma empresa responsável por administrar e comprar ativos do mercado imobiliário. Esse é o objetivo do FII, é gerar retorno para quem colocou dinheiro lá, explorando o mercado imobiliário. É uma maneira de você participar da compra de imóveis, exploração do aluguel desses imóveis. Por exemplo, um shopping tem um monte de loja, você sendo dono de um pedacinho do fundo que é dono do shopping, você recebe também um aluguel proporcional por isso aí. E é a maneira mais fácil, direta e prática de você ter uma renda extra, começando com muito pouco. Hoje, com R$10, você já consegue fazer um investimento e receber uma renda. Já no mês seguinte, você já consegue receber uma renda. Claro que você vai receber quanto? Ah, vou botar R$10, vou ganhar R$10 no mês seguinte? Óbvio que não. É um valor percentual proporcional ao valor que você está colocando. Quanto mais dinheiro você coloca, mais dinheiro você ganha, mas você consegue começar com muito pouco para investir e gerar renda extra, que é o quê? Que é dinheiro que cai na sua conta sem você ter que fazer absolutamente nada, tá? Para a gente acompanhar o mercado de fundos imobiliários, a gente tem um indicador chamado IFIX, IFIX, que é o quê? O indicador dos fundos imobiliários. Ele pega a variação aí de vários os maiores fundos de investimento imobiliário que a gente tem na indústria e aí cria uma cesta. Sabe, tipo assim, uma seleção? Uma seleção é o quê? Um monte de jogador ali ou um monte de jogadora que compõe aquela seleção. E aí a seleção vai para cima, vai para baixo, dependendo do desempenho de cada um daqueles ali. Isso é o quê? A seleção é como se fosse um indicador. O IFIX é como se fosse a seleção dos fundos imobiliários. É, de fato, uma seleção. Eles foram selecionados para estarem ali e a maior indicativo para eles participarem é o tamanho. Os maiores fundos estão ali. Então a gente tem o IFIX. Quando eu mostrar na tela para vocês o IFIX versus, sei lá, a NTNB, versus Selic, versus um monte de coisa, vai ficar mais claro para vocês, tá? Deixa eu, inclusive, mostrar um outro gráfico que eu não mostrei para vocês, do movimento da inflação e da Selic. Vai aparecer na tela de vocês, inflação e Selic. O que eu falei para vocês? Sempre que a inflação sobe, a Selic vai lá e sobe, e aí a inflação acaba caindo. Em verde, vocês têm a inflação. Em vermelho, a gente tem a Selic. Se a Selic cai, a inflação sobe. É o que a gente está vendo aí no finalzinho do gráfico. Finalzinho do gráfico, aqui, ó, vocês têm, ó, a Selic caiu, a inflação subiu. Aí a Selic subiu, a inflação caiu. Mira, mas tá tudo muito caro. Falei para vocês, mês passado foi deflação, inflação negativa. Aqui a gente está vendo mês a mês o movimento de inflação e de Selic. Selic subiu, inflação caiu. O que a gente tem que fazer? Tem que se valer desses movimentos. Se eu sei que a inflação cai quando a Selic sobe, tudo aquilo que está ligado à inflação vai cair também, ou seja, vai pagar menos. Então a galera da renda fixa já tem que ficar ligada aí, porque tudo que é atrelado à IPCA vai passar a pagar menos, porque a inflação caiu. E é óbvio que ela vai cair por conta da alta da Selic, tá? Isso aí, beleza? Esse gráfico que eu queria mostrar para vocês. Mas eu quero também falar de uma outra coisa, até para a gente evoluir e eu possa mostrar outros gráficos para vocês, que é a NTNB. O que é a NTNB? Tá? A NTNB é o Tesouro IPCA, é o nome técnico daquele investimento.
em renda fixa. Vocês falaram aí que investem em renda fixa, a maioria, ou quase metade da galera investe em renda fixa. A NTN-B é o Tesouro IPCA e o Tesouro IPCA+. Esse é o título e a gente usa esse título como referência para os fundos imobiliários. A gente olha lá a NTN-B para precificar, para dar preço, para dizer se está caro ou barato. Quanto maior a taxa da NTN-B, menor é o valor que você paga, aceita pagar num fundo imobiliário de tijolo. Lembra que eu falei para vocês que tem os fundos imobiliários e eles vão explorar ativos imobiliários? Você tem uns que investem em papéis, que são dívidas imobiliárias, e tem outros que investem em imóveis, imóveis físicos. Esses que investem em imóveis, o que a gente faz? Quando eu tenho a NTN-B ou o Tesouro IPCA+, 2035, 2045, pagando bastante, o que eu faço? Eu pago menos nos fundos imobiliários de tijolo. Agora, quando eu tenho um movimento de queda da taxa da NTN-B, do Tesouro IPCA, o mercado aceita pagar um pouco mais caro nos fundos de tijolo. E aí, o que eles fazem? Eles sobem. Por isso que eu vou botar aqui na tela o gráfico para vocês da NTN-B, ou seja, do Tesouro IPCA versus o IFIX. E aí, o que a gente tem? A gente tem aqui o Tesouro IPCA e aqui embaixo a gente tem o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Quando o Tesouro IPCA, ou seja, a renda fixa está pagando muito, o IFIX, ou seja, os fundos imobiliários, o índice dos fundos imobiliários, pegam um apanhado geral do mercado, eles ficam ali patinando, apanhando pra caramba, andando de lado. E aí, quando a renda fixa começa a cair, Selic começa a cair, Tesouro IPCA começa a cair, que é justamente o momento que a gente tem agora, o que acontece? Os fundos imobiliários começam a supervalorizar, que foi esse movimento que a gente viu aqui no passado. Até chegar ali, mais ou menos, 2020, final de 2019, começo de 2020. Aí veio pandemia, os fundos imobiliários apanhando, e aí a renda fixa voltou a pagar bem. E agora, justamente agora, começou o movimento há 15 dias atrás, mais ou menos uns 15 dias, 3 semanas atrás, com a sinalização de fim de alta da Selic. Vocês podem ver que a linha verde, que mostra a taxa do Tesouro IPCA+, aqui está o IPCA+, 2035, já embicou para baixo. E o índice dos fundos imobiliários embicou para cima. Estamos no momento ideal, no começo desse ciclo de supervalorização dos fundos imobiliários de tijolo. Essa é a oportunidade que a gente tem para investir e ganhar dinheiro nesse mercado. Ah, Mira, mas por que esse é o momento? Porque a Selic parou de subir. Quem inventou isso? O pessoal do Copom, não fui eu que determinei que agora ia parar de subir. Eu estou aproveitando e ajudando a todo mundo a aproveitar também esse momento oportuno agora para ganhar dinheiro com os fundos imobiliários. Muita gente já começou, os grandes fundos já começaram a se posicionar e eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco, tá? Deixa eu só ver o que vocês estão colocando aí no chat e se vocês estão entendendo, tá? O que eu tô falando, que vai que eu tô falando aqui e você não tá entendendo nada, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat. Deixa eu ver, ações, renda fixa. Daqui a pouco eu já vou ver o resultado aqui. Ah, a Luana lembrou uma coisa importante, dá like aí, galera. 20 mil likes, vocês podem mais, hein? Tenho certeza que vocês podem mais. Já valeu, mas vocês podem mais. Vamos lá que eu tenho certeza, se tem 30 mil pessoas, 25 mil likes vocês conseguem, né? Pô, não é nem todo mundo, mas claro que nem todo mundo vai ouvir, então você tem a obrigação de dar o like, chama a família aí, chama todo mundo, tá no celular, abre o celular do companheiro, da companheira, bota lá, dá like também, vai logando logo no computador, dá like aí, vamos dar like todo mundo, tá? Dá like geral, galera. Vamos ver. Rotina da Lu perguntou, e os riscos? Risco é aquilo que você faz sem saber o que você está fazendo.
você tem risco na renda fixa, tem risco na renda variável, você tem risco para atravessar a rua, você pode ser atropelado e atropelada, tudo na vida é risco. O risco é não saber o que se está fazendo, tá? Por isso que é importante entenderem e por isso que eu estou aqui explicando. Esse é só um processo introdutório, temos 3 aulas para que vocês entendam. Na aula de quinta-feira, vou falar especificamente dessa movimentação dos fundos imobiliários, que é o que muita gente chama de risco, e eu vejo oportunidades, tá? É aí que a gente ganha dinheiro, beleza? 25 mil likes, estamos acordados. Vocês estão botando aqui várias perguntas. A Poli perguntou, Poli e Malu, devo resgatar meu dinheiro do IPCA e investir em FIIs? Depende, tá? Não sei porque que você botou o dinheiro no IPCA, de repente você botou lá porque você tem uma meta para que daqui a alguns anos e aí você quer acumular um capital. O objetivo de investir em FII é ver dinheiro pingando no seu colo todo mês. Isso o Tesouro IPCA já não faz. Ah, Mira, mas tem o de juros semestral, tô falando todo mês. Dinheiro caindo na sua conta, assim, sem você fazer nada todo mês. Esse é o objetivo da gente investir em FII. E, claro, a gente usando toda essa inteligência de ciclo de mercado, a gente vai se aproveitar também para ver as cotas se valorizarem. São 2 maneiras de ganhar, tá? São objetivos que, de repente, não cabem na renda fixa. Aí tem que entender por que você fez o investimento em renda fixa, tá bom? 23 mil likes, só 2 mil, né? Vamos lá, só falta 2 mil para a gente chegar lá no nosso objetivo de 25 mil likes. Deixa eu mostrar uma outra coisa para vocês. Deixa eu ver aqui, deixa eu até tomar água que tô falando pra caramba, né? Ó. Como se comportam os fundos imobiliários nesses ciclos de mercado? Que, afinal das contas, já que a gente tem uma oportunidade rara, como é que os fundos imobiliários eles se comportam? É basicamente assim, o ciclo imobiliário. Inclusive, o ciclo imobiliário está descrito aqui nesse livro do Howard Marks, tá? Vou falar dele daqui a pouco. Ele tem características muito claras. Ele fala aqui do ciclo do setor imobiliário e esse livro foi escrito por um autor americano e esse autor americano fala do ciclo, fala de um monte de coisa. Ele é um grande gestor, ele está sempre aqui no Brasil, o pessoal paga para ele vir, coisa e tal. E aí ele descreveu, mas o ciclo imobiliário, deixa eu mostrar aqui que agora a câmera está cheia, ó. Ciclo, dominando os ciclos de mercado. Ele fala dos ciclos de uma maneira geral. Se você olhar aqui no índice dele, tem informações muito bacanas que eu acho assim muito, muito legais. Primeiro é entender o ciclo econômico, que inclusive, isso aqui não é propaganda do livro não, mas eu acho que tem coisas que são importantes, que é entender o ciclo econômico, que é isso que eu estou falando para vocês. E aí tem um capítulo que é o pêndulo da psicologia do investidor. O que é o pêndulo? O investidor, o mercado e os investidores funcionam em pêndulo. Faz assim, ó, vai para um lado, vai para o outro, aquele movimento pendular. A renda fixa está pagando muito, taxa alta Selic, corre a manada toda para cá atrás. E aí tudo aquilo que está barato fica para lá. Aí, tudo isso que está aqui começa a valorizar e dar muito dinheiro. O pessoal olha, fundo imobiliário no ano passado deu muito dinheiro. Aí corre todo mundo para cá. Quando a Selic cai, aí vai correr todo mundo para cá e pagar caro. O que a gente faz? A gente entende esse ciclo para ver, a Selic está nessa extremidade, vamos atuar nessa extremidade. Porque aí quando a manada correr para cá, vai comprar da gente caro. E aí a gente vai ganhar muito, muito mais dinheiro. A gente vai trabalhar fugindo da manada, fora da manada, justamente para conseguir ganhar muito mais dinheiro e não simplesmente seguir o que todo mundo acaba fazendo e que o Howard Marks descreve de forma bem interessante aqui no livro, tá? E aí, eu queria mostrar para vocês um gráfico que é justamente Selic e IFIX, que assim como a NTNB, que eu mostrei lá para vocês, o que acontece com a NTNB e a Selic é a mesma coisa, taxa básica de juros. Ela vai subindo, ela está aqui em vermelho, subiu,
o índice de fundos imobiliários apanhou. Aí a Selic já tinha subido muito, caiu. O que aconteceu com o preço dos fundos imobiliários? Subiu, até lá o começo da pandemia. E aí a taxa de juros caiu. Depois a taxa de juros subiu. O que aconteceu com os fundos imobiliários? Eles apanharam pra caramba. Então a gente normalmente tem os fundos imobiliários ou estão andando de lado ou estão subindo. Apanha um pouquinho, que é mais andar de lado, e quando tem um ciclo favorável, eles sobem. A gente está justamente, se vocês olharem a pontinha aqui dos fundos imobiliários, eles começaram agora esse movimento de alta. A gente tem aí o movimento do IFIX, que é justamente esse movimento de alta de agora. Inclusive, eu quero mostrar para vocês o próprio IFIX, tá? O que é o IFIX? Deixa eu tirar aqui da tela. O que é o IFIX? Eu já falei para vocês que o IFIX é o índice de fundos imobiliários. Mas a gente consegue ver o gráfico do IFIX. Vai aparecer aí para vocês na tela. Bota aí, vai aparecer para vocês. Ó, esse é o IFIX, tá? Ele tá subindo. Mira, que gráfico é esse? Eu só quero que você olhe esse monte de verdinho subindo. Se tá subindo, você concorda comigo que é para cima que tá subindo? Eu acho que sim, né? Acho que meio que fica claro, tá para cima, tá subindo. Se a gente olhar aqui num período um pouco mais para trás, o que a gente vai ver? Que ele andou de lado um bom tempo. Aqui, ó, ele andou de lado aqui um tempão. Deixa eu ver se eu consigo pegar um desenho aqui. Ah, achei aqui o quadrado. Ó, se vocês olharem, ele andou de lado um bom tempo. Ficou preso dentro desse caixote. E aí, justamente quando a gente teve, algumas semanas atrás, a sinalização do final da Selic, de alta da Selic, o que a gente teve? Os fundos imobiliários, o índice geral, começaram a subir. E aí, se você pega um fundo grande, um KNRI, que é um fundo grande aí da Quineia, um dos maiores fundos aí do mercado, o que aconteceu? O bichinho estava andando lá de lado, ninguém queria, estava esquecido lá, de repente subiu, com os investidores aproveitando esse fim do ciclo de alta da Selic. E aí ele já subiu aqui, acho que 15%. Tá pequenininho, tô vendo direito? Subiu em poucas semanas, o que a Selic vai te demorar mais do que um ano para dar. Esse fundo subiu em poucas semanas. Mas, Mira, é para comprar KNRI? Não estou falando de KNRI, mesmo porque ele já subiu, mas tem outros que ainda não subiram. E é aí que a gente tem mais oportunidade. É aproveitar os que ainda não subiram, que o mercado ainda não acordou, para ver. Os maiores do mercado, KNRI, HGLG, isso aí já é meio que barbada, todo mundo sabe que são os grandões, e que esses vão valorizar. Assim como o KNIP, quer ver? Eu vou botar aqui na tela mais uma vez para vocês verem. O KNIP é um fundo de papel, é um fundo que investe em renda fixa no índice de fundos imobiliários. Tá? Vai aparecer aí para vocês. Ó, deixa eu botar aqui, KNIP 11. Esse é um dos maiores fundos do mercado, só que ele é um fundo de papel. Se não me falha a memória, ele é o maior de todos do mercado hoje. Ele é um fundo de papel, então ele está atrelado muito à inflação, ao IPCA. E olha o que já começou a acontecer com ele, caindo. E o IPCA vai acontecer o quê? Cair. Você acha que o rendimento desse fundo vai acontecer o quê? Vai cair. E a galera já começou a vender as suas cotas para não participar da queda. É essa visão que a gente precisa ter para se aproveitar desses movimentos. Vai cair? Vou pular fora. Vai valorizar? Opa, vou comprar aquilo que vai valorizar. O mercado já está fazendo isso, trocando aqueles fundos de papel que vão cair, não são todos que vão cair, porque tem alguns que têm algumas características especiais, então dá para comprar de forma muito seletiva fundos de papel, mas a maioria tende aí a cair. Mira, se vai cair agora? Não!
o mercado está se antecipando, porque essa deflação que teve mês passado, ela deve refletir nos rendimentos dos fundos imobiliários daqui a uns 2 meses. E daqui a uns 2 meses, aquela galera que sempre está na contramão, só fica comprando o fundo por conta do dividendo alto que ele paga, vai começar a se ligar que agora está pagando menos. E aí vai começar a vender, e aí vai começar a se desesperar porque a cota está caindo, porque o valor que estava recebendo está recebendo menos, e vocês que estão aqui vão conseguir se antecipar a esse movimento e não ficar aí pegar o problema, ficar com a bucha toda para vocês, tá? Que é o que vai acontecer com essa galera que não tá olhando nada disso, não entende nada do ciclo. De repente, ano que vem, vai acordar, começo do ano que vem, vai acordar e aí já era, já perdeu um monte de dinheiro, tá?